Ela não teve tempo de ir na escola, no sítio, naquele tempo. Não tinha escola como hoje. E naquele tempo, tanto os homens como as mulheres eram medidos pelo que ele sabia fazer, pelo trabalho. E Deus escolhe Dona Maria crente para ser patriarca, matriarca de uma família que mais tarde iria ser semeadores da palavra de Deus. Por isso esta palavra aos novos convertidos: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Deus sabe quem Ele escolhe. Ele vai lá no monturro, Ele vai lá onde ninguém tem coisa boa, onde pela lógica não tinha condições, mas Deus vai lá e de lá Ele tira o escolhido, a escolhida e traz para este lugar, trabalha na sua vida e faz com que Ele torna uma pessoa realmente ganhadora de almas que faz a diferença neste mundo, tribulado e cansado. Uma certa oportunidade para encerrar. Eu trabalhava numa cidade do interior, aqui nesse bairro, conhece esse menino, não direi o nome por ética. E quando assusta aqueles meninos que eram meus alunos, uns 20, 25 alunos, começou a aparecer com dinheiro no bolso. 15 reais, 30 reais. Eu fiquei preocupado, porque eu sabia que mãe e pai não tinham para dar para eles. Os meus alunos eram alunos carentes da periferia, pessoa humilde, pobre. Aí eu comecei a ficar perturbado com aquele dinheiro, que aquelas crianças começaram a aparecer. 3, 4, aparecia com aqueles 30, 25 reais no bolso. E aí eu fui indagando, eles eram todos meus amigos, eles me chamavam de mestre, e eu fui despertando a confiança deles, e cheguei na pessoa que estava dando dinheiro para aquelas crianças. Uma cobra criada. Aí eu cheguei para a primeira dama que eu trabalhava com ela, falei assim: olha, a minha vida não está valendo um pequeno ruído, e nem da senhora também, porque essa pessoa que está aliciando essas crianças veio de Minas Gerais para implantar maconha, tráfico, prostituição aqui na nossa cidade. E eles matam, eles são profissionais. E nós temos que tirar esse menino deles. Como que nós vamos fazer isso? Levar para a igreja. Mas eles não são crentes, pela boca. Me dá 200 pães de hambúrguer, 3 quilos de salsicha, ou 5 quilos de salsicha, 20 garrafas de coca. Naquele tempo não tinha garrafa descartável, era daquela que quebrava, era uma dificuldade para transportar aquilo lá. Eu quero 20 garrafas de coca, eu levo eles para a igreja. Falei com o meu pastor. Falei, pastor, eu era líder das crianças. Primeiro cargo meu. Aí, peguei a irmã Natalina, fez aquela panelona de salsicha bem acebolada, com um pouquinho de pimenta, como o poconiano gosta, aleluia. E comecei a levar aquelas crianças, levei aquelas crianças. E no culto, eu falei que Deus tinha escolhido um daqueles para ser dele. E eu não lembrava. Quando cheguei segunda-feira, eles estavam tudo na ponta dos pés, olhando lá na estrada para saber quem que Deus tinha escolhido. E quando eu mostrei, aí eu falei assim, mas eu não falei, falou. Aí eu rememorei o culto todinho na minha mente, desde a hora que eu saí lá de casa, fui na casa de fulano, fui com o meu carro, pegar cada um na sua casa. Aí cheguei na casa do pior, do que não tinha jeito. Menino, ele era o mais velho da minha equipe, ele tinha 14 anos, mas ele já estava andando como homossexual. Ele pegava bolo das pessoas para vender, sumia com o bolo, com o dinheiro, sumia com a cesta, tudo. Era uma tribulação. Aí quando eu falei que era aquele, Deus me livre, porque não tinha jeito. Logo esse, todo mundo riu, porque aquele não tinha jeito. Mas segundo a nossa lógica. Passado um ano, nós saímos de lá, viemos embora. Um dia estou na Praça Bispo, ele estava algemado, uns 5 policiais dando chute nele. E quando eu passei por ele assim, eu lembrei que eu tinha falado que ele era escolhido de Deus. Passei perto dele e falei assim, fulano, ele olhou para mim e falou assim, mestre. Aí eu falei para ele, força que você sai dessa. Ele saiu, foi para o Rio de Janeiro, São Paulo, para fazer parte do Comando Vermelho, mas não parou lá. Quando foi um dia, estava na sede, entrou um grupo de jovens, lá do Teodorico, lar cristão, e no meio daquelas 60 rapazes, estava lá aquele camarada que tinha sido escolhido de Deus. Quando eu vi ali naquele grupo, eu fui lá, desci lá, eu já era presbítero, estava aqui em Cuiabá, fui lá, abracei com ele. Aí ele me apresentou para o Teodorico, eu sei que é meu pai.
Esse aqui que é meu pai, esse aqui que me levou para a igreja, esse aqui que falou que Deus tinha uma promessa na minha vida. Hoje esse menino está na Bolívia, vocês sabem o nome dele, congregou aqui no São Mateus, onde ele põe mão, Isaac, é onde ele fala a palavra de Deus. Ele põe mão sobre as crianças lá da Bolívia e as crianças são batizadas com o Espírito Santo, porque ele é escolhido de Deus. Não escolhesse vós a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deem fruto. Amém. Ficamos em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela igreja do Praeiro, Senhor, que o Senhor tem ganhado aqui as almas impossíveis, porque não é nós que escolhemos, mas é o Senhor que nos escolhe. Continua abençoando esse povo, continua salvando as almas, continua dando força, Senhor, para o teu servo, para a tua igreja, para essa equipe, Senhor, que trabalha diuturnamente para resgatar as almas caídas. Senhor, agora nós vamos ouvir mais um louvor e logo após a tua palavra, fecunda toda essa instrumentos nas tuas mãos, para que nós saiamos daqui cheio na unção do teu Espírito. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Enquanto o irmão Ezequiel se prepara, nós temos aqui um agradecimento. O conjunto Harpas Celestiais oferece este culto em ação de graça pela passagem do aniversário do irmão Antônio Marcos. O que nós diremos ao irmão Antônio Marcos? O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Queridos, tem vindo comigo também um cooperador ali, comigo, irmão Wagner Eustáquio, fica de pé. Está ali cooperando conosco no setor Gamaliel. E desde que eu cheguei aqui, que Deus tem falado comigo, através do louvor do querido ali, soldado ferido. Vence mais essa batalha, o rei conta com você. Depois o irmão canta soldado ferido. E só Deus sabe como eu aqui cheguei. Mas cheguei, estou aqui. Pode soltar. Já fizeram de tudo pra mim fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me num calabouço na tentativa de apagar um sonho que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que seja incompreendido pelos seus irmãos. Podem falar de mim o que quiserem e obrigar-me a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. E que inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha nós aqui. Aleluia. Quanto mais o tempo passa para mim, aleluia, eu não compreendo muitas coisas que me aconteceu, mas eu confio no Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir,
mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos, tenho certeza que um caminho Deus preparou para mim. E quem quiser acreditar, espere. E que está vivo, acredite e veja que é Jeová quem por mim peleja. Eu sobrevivi. Canta! Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. E que inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido, mas pra vergonha dele, olha nós aqui. Oh, aleluia. Por mais luta e dificuldade que você passe, diga: olha eu aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido o cooperador irmão Alessandro a estar orando. Estaremos ouvindo a palavra do Senhor com toda liberdade. Graças a Deus. Vamos colocar de pé, irmão. Vamos orar. Deus bendito e Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, mais uma noite maravilhosa, papai, a qual a igreja está congratulando. Senhor, nesta noite a gente, papai, já ouvimos a tua voz. Continua, Senhor, tirando todas as angústias, tirando todas as tristezas, Senhor, virando o cativeiro do teu povo. Fala de forma especial nesta noite, papai querido. A tua igreja está, papai querido, nesta noite para ouvir a tua voz. A tua igreja está gemendo, chorando, Senhor, e que nesta noite o Senhor possa abrir o céu. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúdo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É verdade que hoje eu fui ao médico e recebi uma notícia pesada também. Não é fácil, não. A gente está fazendo a obra, agora eu vou para o Ceará. Vou passar 40 dias no Ceará pregando e o inimigo coloca alguma coisa na gente, né? Mas a gente está aqui, como diz o cantor Ezequiel. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Poderíamos dizer Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né? Que o Espírito Santo que é o dono desta obra. Ele é o chefe das missões, viu? É ele que faz com que nós façamos missões. Sem o Espírito Santo não tinha como fazermos a obra de Deus. Jesus foi ao céu e prometeu enviar o Consolador. E Ele está dentro de nós. Jesus não está aqui. Ele está à destra. Mas o Espírito Santo está como representante dele na terra. Então isto que é importante para nós. Diz a Bíblia, no livro de Atos capítulo 8, versículo 1. E também Saulo, tendo consentido na morte dele, e naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E os discípulos foram dispersos por toda Samaria e Judeia, e alguns piedosos sepultaram Estevão, e houve naquele dia grande pranto. E Saulo assolava as igrejas, prendendo homens e mulheres e encerrando-os na prisão. E os que foram dispersos pregavam a palavra por toda parte. E tendo descido Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Glórias a Deus.
Os irmãos viram eu abrindo a Bíblia, mas eu não enxergo, viu, irmãos? Eu só abro mesmo por abrir. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui, meus amados, nós estamos numa noite de conscientização missionária. Poderíamos chamar esta noite. Nós vemos aqui que era necessário acontecer. Se não acontecesse esta perseguição, a igreja não sairia de Jerusalém. A igreja ficaria somente em Jerusalém. E a determinação de Jesus para os discípulos não foi esta. Se lemos em Lucas 24, 49, nós vemos o que Jesus determinou para os seus discípulos. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então nós vemos, mas que promessa é esta? Não é promessa de ganhar carro, de dinheiro no banco, de casa, de chave, mas é uma das maiores promessas que a igreja recebeu na face da terra. Uma das maiores, porque a maior promessa é a salvação na pessoa do Senhor Jesus. E depois nós vemos que Jesus nos promete o derramamento, a efusão do Espírito Santo sobre a vida da sua igreja. E por que isso a promessa do Pai? Os profetas do Antigo Testamento já profetizavam a respeito desta grande promessa, deste grande derramamento. Isaías 32:15 nos diz: até que do alto seja derramado o Espírito Santo sobre nós, e a terra seca se transformará em terra fértil, e a terra fértil se transformará em bosque. O que nós éramos? Nós éramos terra seca, nós éramos inabitável, faltava algo em nossa vida. E quando aceitamos Jesus, essa pessoa veio para preencher o nosso vazio. Este vazio que você sentia, este vazio que eu sentia, que o mundo não poderia colocar dentro de nós. Mas Jesus falou no Evangelho segundo escreveu João 14:16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, um Consolador idêntico, semelhante, igual a Jesus, que daria continuidade à obra que Ele estava deixando sobre a face da terra. Aleluia. Eu não sei fazer movimento, irmão, o negócio é a Bíblia. Glórias a Deus. Aleluia. Então nós vemos aqui, meus irmãos, depois de 100 anos, Deus levanta o profeta Joel. Depois de um século, Deus levanta o jovem Joel, cognominado o profeta do Pentecoste. No capítulo 2, versículo 28, eis a promessa, e há de ser que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão, os mancebos terão visões, e os velhos sonharão sonhos. Os meus servos e as minhas servas profetizarão. Sabe o que quer dizer isso? A promessa não era para Israel, não somente para o povo judeu, mas para todos aqueles que aceitassem a Jesus como Salvador de suas vidas. Então a promessa era esta. E nós vemos que continua esta promessa. No capítulo 2 nós vemos a inauguração da igreja. Porque em Mateus 16, 18, Jesus lança a pedra fundamental. A igreja ainda não estava inaugurada, mas Jesus lança a pedra fundamental: e edificarei a minha igreja sobre esta rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava lançando a pedra fundamental. Mas em Atos capítulo 12 nós vemos a inauguração da igreja, quando receberam a promessa que Jesus falou em Atos, em Lucas 24, 49. Sabe o que me chama a atenção, meus amados? Que a igreja, depois do capítulo 12 de Atos, ela não diminuiu
diminuiu, ela só cresceu, ela só avançou, porque a Bíblia diz que crescia o número de discípulos e aumentava a fé dos sacerdotes, e a igreja era consolada pelo Espírito Santo de Deus. O que está acontecendo nos nossos dias, amados irmãos, é tanta frieza, é tanta mornidão espiritual. Às vezes o pregador tem que mandar a igreja dar glória a Deus, porque a igreja fica de boca calada. Ei, a Bíblia diz em Salmo 29, e cada um dá-lhe glória no seu templo. É uma ordenança divina. O crente que é cheio do Espírito Santo, não é necessário o pregador usar de artimanha para que a igreja dê glória, mas o crente que é cheio, porque a Bíblia nos diz em Efésios 5:18, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ser cheio do Espírito é estar constantemente cheio do Espírito. É no seu serviço, é no seu lar, é no seu bairro, aonde você está constantemente cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Não era para ficar em Jerusalém. A palavra até não seria permanente, não seria para sempre. Havia uma determinação após o batismo com o Espírito Santo. E agora nós vemos em Atos 8, Deus usa Saulo de Tarso. Alguém quer condenar ele segundo a lei dos fariseus, candidato ao Sinédrio, homem que foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores sábios da época, homem usado por Deus, Saulo de Tarso. Deus usou Saulo para que houvesse esta perseguição, a morte de Estevão, para que os discípulos se levantassem, abrissem os olhos, porque eles estavam tudo numa tranquilidade, estavam ganhando almas em Jerusalém. Irmão Pedro, depois do batismo, ele levanta, prega quase 5.000 almas, e na segunda pregação 3.000 almas, já era 8.000, e eles estavam tranquilos. É como muitos estão tranquilos nos últimos dias. Já não vemos mais os evangelismos nos terminais da rua. Poucos são os que têm vontade de sair às ruas, levantar a bandeira ensanguentada do cristianismo, dizendo: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus salva, e escreve o nome do homem no livro da vida. Já não vemos mais a mocidade, jovens intrépidos, cheios de coragem para falar do amor de Jesus. Já não vemos mais obreiro na rua pregando a palavra. Ei, o que está acontecendo? Estamos acomodados entre quatro paredes. Eu não sei, mas Deus vai fazer algo antes do arrebatamento da igreja. Deus vai fazer, e os crentes vão sair de quatro paredes e vão pregar a palavra de Deus. Aleluia. Houve grande perseguição naquele dia. E o que me chama a atenção, meus irmãos, que Filipe desceu a Samaria. Eu quero falar de Filipe nesta noite. Filipe, um diácono, depois se tornou um grande evangelista, um grande missionário. Este Filipe não é de Mateus capítulo 10, mas é de Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos. Este homem tinha 4 filhas que profetizavam. Atos 21, 8 e 9, nós podemos notar ali as 4 filhas de Filipe que profetizavam. Filipe desceu a Samaria para pregar a palavra. Os judeus não consideravam os samaritanos, porque havia uma mistura. Se nós lemos 2 Reis capítulo 17, nós vamos entender essa mistura de samaritano e judeus. Houve casamento misto. Então os judeus ortodoxos verdadeiros, eles consideravam os samaritanos impuros, meio judeu. E ainda há uma lenda que eles diziam: quem aceita um pedaço de pão da mão de um samaritano é a mesma coisa que aceitar um pedaço de carne de porco, porque o porco para o judeu é imundo. Então eles queriam dizer que os samaritanos eram imundos. E Filipe foi pregar a palavra, porque Deus não faz acepção de pessoa. Nosso Deus não faz isso, porque ele veio para salvar o mundo, e não que o mundo fosse condenado por ele. Enquanto a vida há esperança, enquanto a vida nós temos condição
deixaram de fazer a obra do Senhor, porque o próprio Jesus diz em 2 São João, capítulo 9, versículo 4, convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Sabe o que Jesus queria dizer? Enquanto a vida, enquanto é dia, é a vida, é a oportunidade que Deus nos concede de realizar a sua obra na face da terra. Mas vem a noite que é morte, quando fecharmos os nossos olhos, já não haverá mais oportunidade de pregarmos a palavra, de falar de Jesus para os nossos vizinhos, para aqueles que nós encontramos na rua. Ei, aqui tem novos convertidos nesta noite, aleluia, e aqueles que estão mais antigos na igreja, que sejam um exemplo, porque às vezes o novo convertido chega, o primeiro amor, ele chega alegre, ele fala, eu vou aceitar Jesus, eu vou para a igreja dos crentes, porque lá é diferente, lá eles têm união, lá eles têm comunhão, lá eles amam uns aos outros, e quando ele adentra, ele vem do mundo das drogas, da prostituição, ele fica decepcionado, porque ele vê coisas diferentes, ele vê irmãos há tempo na igreja, falando mal um do outro, e ele fica triste, porque ele pensava que era diferente, que aquilo não acontecia no meio do povo de Deus. Mas é como diz Paulo aos Efésios 5,14, desperta, levanta-te tu dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então nesta noite, se você está negligenciando a obra de Deus, Deus manda te dizer, desperta dentre os mortos. Deus quer te levantar, Deus quer realizar uma grande obra na tua vida. Aleluia. E a Bíblia nos diz que Filipe, a multidão ouvia e via as maravilhas que Filipe fazia. Jerusalém, a igreja mãe, soube que Samaria tinha aceitado Jesus, mesmo não crendo muito. Enviaram 2 homens de peso para Samaria, Pedro e João, 2 apóstolos de peso. E quando eles chegaram ali, viram que realmente era verdade aquilo que eles tinham ouvido falar, e impondo as mãos sobre os samaritanos, eles recebiam um batismo com o Espírito Santo, eles desciam as águas batismais, e de repente Deus manda Filipe para o deserto, porque a Bíblia nos diz em Atos capítulo 8, versículo 26, e disse o anjo do Senhor a Filipe, levanta-te, sobe para a banda do caminho do sul, que está em Jerusalém, e desce para Gaza, que está no deserto. Aleluia. De Samaria a Gaza tinha 96 quilômetros. Filipe não perguntou ao anjo, de que maneira que eu vou? Porque hoje, se não tiver um carro na porta e não tiver uma moto, ninguém vai fazer evangelismo, porque olha para o tempo, se vai chover, de maneira nenhuma sai, vai fazer calor, vai fazer frio, e as almas estão perecendo. Mas Filipe não questionou com Deus, Filipe não colocou Deus no canto da parede, mas Deus disse, porque às vezes o anjo do Senhor, em forma teofânica, era o próprio Deus falando com o seu servo. Aleluia. Então eu creio que neste aqui era o próprio Deus dando ordem a Filipe para que ele fosse para a banda do sul, do caminho de Jerusalém, do deserto que estava em Gaza, 96 quilômetros. Às vezes você mora perto da igreja, você não quer vir ao culto, você não quer cultuar a Deus. Às vezes tem evangelismo, você inventa desculpa, você inventa pretexto. Mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia nos diz que nós compareceremos ante o tribunal de Cristo para prestar conta pelo meio do corpo o que fizemos em prol da tua obra na face da terra. Então é tempo de levantar, é tempo de posicionar, é tempo de erguer a cabeça e prosseguir para o alvo, porque Jesus está voltando e temos que prestar conta com ele naquele dia. Mas o que me chama a atenção, Filipe estava no deserto. Ninguém gosta de deserto, meus irmãos. Quando falamos de deserto,
nós começamos a ter medo. Quando falamos de vale, também ficamos com receio. Mas só fica no deserto quem tem chamada. Só fica no vale quem tem chamada de Deus. Moisés ficou 40 anos no deserto. Quando Moisés pensou que era o tal, que o povo de Israel no Egito iria ser liberto pelas mãos dele. Sim, iria ser. Mas ele não sabia o processo que ele iria passar. Ele tinha que ir para o deserto. Deus arrumou, Deus aprontou. Ela tem um pernambucano que fala que Deus complica, explica, e depois Ele descomplica. Depois Ele faz com que nós entendamos o que Ele quer na nossa vida. Deus enviou Moisés, ficou 40 anos para aprender a ser pastor de ovelha, porque ele seria responsável para conduzir quase 3 milhões de israelitas em direção à terra prometida. Se você está nesse deserto, não reclame, não murmure. Se você está neste vale, fica tranquilo, porque eu quero te dizer uma coisa. Se você está no vale de sombra da morte, se você está no vale de Baaca, o vale das lágrimas, nesta noite Deus é poderoso para te transportar para o vale de Bereca, o vale de despojo, o vale da vitória. É no vale de Bereca é que você vai obter a vitória, mas tem um tempo determinado por Deus na tua vida. Fica no deserto, fica no vale. Na hora certa Deus vai falar contigo e vai te tirar do vale do deserto e vai te transportar para a montanha. Quem tem chamada missionária, ele fica no deserto, ele fica no vale. Sabe por quê? No deserto é a maior escola do Espírito Santo. Ei, sabe por quê que Deus te colocou nesse deserto? Porque Ele não quer que você confie na providência. Ele quer que você confie no provedor, aquele que é dono da providência. Deus manda dizer para você que Ele quer que você tenha confiança totalmente nele, que você dependa totalmente dele, para que ele possa fazer aquilo que ele te prometeu em tua vida. Porque a Bíblia nos diz em Salmo 125 versos 1: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aquele que confia em Deus, a fé dele é inabalável, nada atinge a fé daquela pessoa. Ele é um Caleb, ele é Josué. Quando os 10 espias vieram e disseram: Moisés, não podemos entrar à terra prometida, eis aqui o fruto. Realmente o que Deus falou é verdade, mas tem um problema. Lá tem gigante, Moisés, nós não podemos entrar. Mas levantou um homem por nome de Caleb, filho de Jefoné, dizendo: vamos, possuamos-lo a terra, porque certamente o Senhor será conosco. Ei, tem um gigante te pedindo de servir melhor a Deus. Tem um gigante te pedindo de estar na presença de Deus. Nesta noite o gigante vai cair, o gigante vai cair, e você vai cantar o hino da vitória, porque aquele que mata gigante, ele está aqui nesta noite para dar vitória e o nome dele ser glorificado em nossas vidas. Aleluia. O que me chama a atenção, irmãos, eu lembrei-me agora de pastor José Satiro, quando foi para a Colômbia, em Cúcuta. Ele teve um sonho, um arrebatamento, e naquele sonho ele viu chegando em Cúcuta, e aqueles moradores recebendo ele, e Deus mostrou a casa do pastor José Satiro. E quando ele acordou, havia uma convenção em São Paulo. Naquela época o pastor era Cícero Canuto de Lima, hoje em memória, já partiu para o Senhor. E ele contou o arrebatamento, a chamada de Deus na sua vida. E pastor Cícero disse: não temos como te mandar. Mas você tem profissão? Ele disse: tenho. Você tem ferramenta? Tenho. Então vai, que Deus é contigo. E ele pegou a sua mulher e seus 3 filhos e foi em direção para a qual Deus o tinha chamado. Quando chegou num determinado lugar que eles ali ficaram, ele foi até o rio para ver como que eles atravessavam de balsa. Mas eles viram a situação caótica daquele barco, não tinha como atravessar. E ele disse consigo mesmo: eu não posso voltar para São Paulo. Se eu voltar, vão dizer que Deus não me
me mandou. Ele chegou em casa meio-dia, dobrou seu joelho, e a sua mulher também dobrou. Quem tem chamada não murmura, quem tem chamada não questiona, porque Deus é supremo, Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Sabe o que acontece, meus irmãos? Estamos vivendo a geração de Jacó, pregadores mentirosos, enganadores, homens que querem fazer barganha com Deus, querem negociar com Deus, mas Deus não negocia com ninguém, Deus não faz barganha com ninguém, porque Ele é supremo, Ele é soberano, e Deus faz como quer, onde quer e como Ele quer. Nós temos apenas que ficar quieto, calado, na posição, porque nós somos servos, e serve aquele que serve aquele que obedece. Então fica posicionado, que na hora certa Deus vai falar contigo. Passaram-se 7 horas, 12 às 7 da noite, pastor Satiro ainda continuava de joelho. A sua esposa levantou. Quando deu meia-noite, 12 horas de oração, ele levantou já com os olhos sobrecarregados de sono, cansado. Ele virou as costas, alguém bateu na porta da casa dele, meia-noite. Ele foi, ainda já com os olhos quase fechando de sono, abriu aquela porta, sentou no meio da cama, e aquela pessoa adentrou-se e assentou-se na cabeceira da cama dele. Enquanto ele estava cabisbaixo, com sono, ele sentiu que uma mão veio sobre o seu peito, e ele ouviu uma voz dizer: Satiro, tu irás para Cucutá fazer a minha obra. Quando ele ouviu aquilo, minha obra, ele abriu os olhos. Sabe o que ele viu? Ele viu as mãos furadas lá no Calvário. Ele disse: Jesus! E a sua mulher acordou apressadamente. O que faz, Satiro? Eu vi Jesus, ele esteve aqui, e vamos para Cucutá realizar a obra do Senhor. Você está nesse deserto, então dá glórias a Deus. Você está neste vale, Deus vai te tirar do vale na hora certa, porque é no vale que você ouve a voz de Deus, é no deserto. A Bíblia diz em Ezequiel, quando Deus disse para ele: entra no vale, e ali eu falarei contigo. Abaxarabacantarabaxaraia. Oh, aleluia. O que me chama a atenção é algumas características que o irmão Filipe tinha. Primeira característica, era um homem guiado pelo Espírito Santo. Eita glória. Eu vejo aí, eu não sou contra não sou contra, mas é uma pula-pula, carrega banco até nas costas, e fala que é avivamento. Que avivamento nada. Isso aí é movimento. Porque avivamento é mudança de vida. Às vezes o irmão não pula, não grita, não fala em línguas altas, mas é um crente avivado, porque nós notamos mudança na vida dele. Isto que é importante para nós. Crente cheio não é aquele que pula, não é aquele que carrega banco, não. Crente cheio é aquele que é guiado, governado, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Isto sim é crente cheio. Filipe era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eita mistério, eita mistério. Tirar Filipe de uma igreja que estava um pentecostalismo e levar ele para o deserto. Deus é mistério. E ele não dá satisfação para ninguém. Pastor Marco Fabiano, quando foi para a Grécia, queria questionar com Deus, porque que Deus estava levando ele para aquele lugar, se a chamada era Estados Unidos. E Deus falou para ele: quem é você para procurar satisfação a mim? Quem é você? Jó queria satisfação, porque ele estava naquela situação. E Deus disse: Jó, onde você estava quando eu formava a terra? Tem crente que pensa que Deus é empregado dele, quer colocar Deus no canto da parede e quer exigir de Deus. Nós não temos condição de exigir nada de Deus.
Temos é que ficar na posição se nós temos chamado. A Bíblia nos diz em Romanos 8,14: aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Então, se nós somos guiados, orientados, direcionados por Deus, não temos que reclamar, que murmurar, porque Deus está no controle da situação. Deus está no controle de todas as coisas. Sabe o que eu vejo? Ontem eu pregando numa igreja, eu falei, eu vejo muito cooperador, muito diácono, muito obreiro, que fala que tem chamada de Deus, mas não quer parar na igreja, só quer ficar saindo, pregando para cá, pregando para lá, e às vezes sem ordem do pastor. Não, o pastor não me chama, eu tenho chamada, eu sou pregador, e o pastor não veio. Ei, Deus está te vendo. Na hora certa, Deus vai fazer com que o pastor te veja, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Filipe não reclamou. 96 quilômetros ele andou tranquilo. Não questionou por que Deus tinha colocado ele naquele deserto. Mas era um homem espiritual. Creio que ele sabia o mistério de Deus naquele deserto. Deus tem um mistério contigo no deserto. Deus tem um mistério contigo no vale. A Bíblia nos diz que no deserto aconteceu coisas maravilhosas. No deserto uma nuvem andava sobre Israel. Ela protegia Israel. À noite era uma coluna de fogo. A Bíblia nos diz que João Batista permaneceu no deserto até o dia de ser manifestado a Israel. A Bíblia nos fala que veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. No deserto Deus enviou maná. No deserto Deus enviou codornize. Fica tranquilo, fica tranquila. Você não vai passar fome não, porque neste deserto Deus vai te sustentar. Deus vai te alimentar. Deus vai te orientar. Deus vai direcionar os seus passos. Você está no deserto, mas não reclama. Deixa os que zombam de você, afronta você, mas ele não sabe que o deserto que você está é porque você tem chamada de Deus. Eita glória, no deserto.